As notícias na Hertz, edição de António Feliciano. Um homem de 54 anos ficou em estado grave na sequência do despiste do motociclo onde seguia. Tal como a Hertz adiantou, em tempo oportuno, o acidente ocorreu pelas 18h25 desta terça-feira, na conhecida como Estrada dos Montes, freguesia de Olalhas, concelho de Tomar. Em primeiro despacho, foi entendida como necessária a mobilização de um heli do INEM, determinação que acabou por ser cancelada. A vítima foi assistida pela viatura médica de emergência e reanimação e ainda pela ambulância suporte imediato de vida, assim como pelos bombeiros do município de Tomar, no total de 18 operacionais, entre os quais a Guarda Nacional Republicana, por conta desta ocorrência. É um assunto que ainda promete fazer correr muita tinta, desde logo pelo desacordo já demonstrado por algumas freguesias do concelho de Tomar em torno da presença da Festa dos Tabuleiros na próxima edição da Festa do Avante, organização do Partido Comunista Português, que neste ano vai então destacar o evento maior na Bantino. A Hertz esteve em reportagem pelas ruas da cidade de Tomar e registrou a opinião de algumas pessoas. E há divergências. Vamos então aos pormenores com Celim Bernardo e Inês Silva. O Partido Comunista Português confirmou que a Festa dos Tabuleiros irá mesmo marcar presença na próxima edição da Festa do Avante, nos dias 6, 7 e 8 de setembro, na localidade do Seixal. A Rádio Hertz procurou saber qual a opinião da população tomarense. Muitos concordam, justificando ser uma promoção positiva para a Festa dos Tabuleiros. Aquilo que vai haver, digamos que é uma exposição, segundo aquilo que eu sei, não é? Uma exposição evocativa da Festa dos Tabuleiros. É cultura e que eu saiba, não vai haver nenhum cortejo dos tabuleiros. Vão estar em exposição e vão estar lá num pavilhão ou numa tenda. Se é na Festa do Avante, pode chocar alguns que não são daquela cor política, mas não, já lá foram outras festas do Minho e de outros sítios. Eu acho bem. Já participam em tantas outras situações, exposições, pontualmente, não é? Portanto, não vejo porque não. É um evento cultural como outro qualquer. Acho que fazem bem ir, porque vão representar a nossa comunidade, as nossas tradições, já muito antigas. Eu não tenho uma opinião formada em concreto, mas tudo o que seja para divulgar a nossa festa, acho que deve vir por bem. Contudo, também há opiniões contrárias, que justificam haver uma grande diferença entre os dois eventos. É mal feito, porque estamos a misturar uma festa religiosa com política. Portanto, a política é política, a parte da religião é outra. Eu acho mal, para mim. E isto acaba por ser uma parte que é querer incorporar coisas que, quanto a mim, não se enquadram na vida da Festa dos Tabuleiros. Não estou de acordo, para já, porque a Festa dos Tabuleiros é uma festa da cidade de Tomar. Do Avante, pronto, é uma festa que muita gente gosta, mas não concordo que a Festa dos Tabuleiros esteja lá presente. Não concordo, porque a Festa do Avante é um evento partidário. A Festa dos Tabuleiros é uma festa tradicional e que não deve ser misturada alhos com bugalhos. Assunto que ainda promete fazer correr muita tinta a presença da Festa dos Tabuleiros na próxima edição da Festa do Avante. Rádio Hertz, a primeira a informar. As queixas chegam da localidade de Vila Nova, freguesia da Serra e Junceira, concelho de Tomar. Não é feita a recolha dos resíduos que são depositados no Ecoponto há cerca de um mês, no serviço que está a cargo da empresa RSTJ. Em declarações prestadas à Hertz, um residente naquele lugar, o munícipe devidamente identificado, acrescente-se, não escondeu a insatisfação perante o sucedido, chamando a atenção para o facto de, nesta altura, Vila Nova ter triplicado a população residente face ao atual período de férias. Este testemunho disse ainda que o lixo fica acumulado nas vias públicas com imensos vidros no chão, cenário que consiste num perigo evidente, em especial para as crianças. Quando os ecopontos dos recicláveis chegam a estar a transbordar, e às vezes estão ali um mês, pelo menos, até haver uma alma caridosa que venha cá, que reporta a situação e então eles vêm cá e despejam os ecopontos. E o que é que acontece? Tudo o que é vidro, tudo o que estiver fora dos ecopontos, fica fora dos ecopontos. Não é recolhido. E há garrafas partidas por tudo o que é sítio. De maneira que, durante a grande parte do ano, principalmente de julho, agosto, ou meados de junho, julho e agosto,
a população aumenta, infelizmente somos só uns 40 ou 50 residentes, mas depois, a partir do dia 15 de junho, e principalmente ao fim de semana, quando o tempo começa a aquecer, há mais movimento, há mais miúdos, há mais pessoas, há mais moscas, há mais tudo, há mais lixo. Não há o cuidado de vir resolver esta situação, porque esta situação é recorrente há anos. Principalmente desde que a Resitejo foi formada. Lembro que já foi reportada à Câmara, ou à Resitejo, e foi uma resposta muito vaga, e iam tentar, durante esta semana, resolver a situação. O que eu não acredito, só se houvesse algum milagre. O que é estranho é que o lixo comum é recolhido à sexta-feira. Não faz muito sentido. Durante a semana, durante os meses antes de junho, vêm cá à quarta-feira e à sexta recolher o lixo comum. Durante os meses de maior afluência, em que os caixotes estão todos a transbordar, só vêm cá à sexta-feira. E é se houver vagar para isso. Porque muitas das vezes a maior parte dos caixotes ficam por despejar. Testemunha, então, aqui a apontar para a falta de recolha de resíduos que são depositados no Ecoponto, localidade de Vila Nova, na freguesia de Serra e Junceira. Entretanto, a ERT já pediu explicações à RSTJ sobre esta situação. Através de contacto telefónico, a empresa remeteu explicações para outro dia, uma vez que a pessoa responsável pelo setor não se encontrava ao serviço. Solicitámos, então, esclarecimentos por e-mail, pelo que aguardamos as respostas. Rádio ERT. Informação. A judoca tumarense Patrícia Sampaio, medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris, esteve nos estúdios da ERTS em entrevista ao ERTS Desportivo. Acompanhada pelo seu irmão e treinador, Igor Sampaio, a atleta da Sociedade Filarmónica Gualdim Pais recordou uma conquista que irá ficar para sempre na história do desporto de Tomar e, claro, de Portugal. E a demonstração disso mesmo foi o conjunto de homenagens que recebeu, desde logo uma recepção que encheu a Praça da República e ainda a atribuição do seu nome ao pavilhão municipal. A ERTS, Patrícia Sampaio, recuou ao dia em que começou no judo, centrou atenções nos objetivos que se propõe alcançar e disse que nunca irá esquecer os momentos em que foi distinguida. Quanto aos combates nos jogos, não ficou indiferente a ninguém o olhar felino com que entrava nos tatamis, um gesto de automotivação que, garantiu-nos, não era nenhuma máscara para disfarçar nervosismo. Não diria que isso é uma máscara. É realmente a postura que eu trabalhei para ter, mas eu nem sequer forço esse tipo de expressão. Eu acho que sou muito transparente e não era propriamente uma expressão que eu estava a forçar para ter. Era uma expressão de concentração e de motivação. Eu aqui dentro com os meus próprios pensamentos e a minha expressão acabava por ficar assim. Eu comecei a encarar muito a parte do mental como um treino. Agora fala-se muito dessa parte da preparação mental e assim, e eu comecei a perceber que tem a parte física, tem a parte técnica, técnico-tática, e tem a parte mental, e todas essas requerem treino. Eu tenho muita motivação intrínseca, tenho muita vontade de ganhar. Ninguém quer mais que eu ganhe que eu, e ninguém gosta mais que eu esteja a competir que eu. Eu realmente gosto de judo, mas a parte que mais me apaixona no judo é a competição. Eu treino sempre a ansiar que chegue o momento da competição, porque é realmente onde eu me sinto. Eu sinto que todo o resto desaparece, eu estou ali, só existo eu e estou focada no meu momento. Mas tive de me preparar muito para isso, da mesma forma que certos momentos que aconteceram naquele dia parece que foram desenhados nas semanas em que eu treinei antes. Eu treinei exatamente para acontecerem certas coisas que aconteceram ali. Não foram fruto do acaso. Mandavam uma por cima e eu reagia de certa forma, pegava aqui e reagia de outra forma. Tudo isso foi muito treinado durante as semanas anteriores. A parte mental também foi muito treinada. Não só nas semanas anteriores, mas já há uns anos e mais afincadamente neste ciclo, eu estava a tentar trabalhar muito essa parte. Culminou e tudo funcionou perfeitamente naquele dia, graças a Deus. Igor Sampaio, por sua vez, quis reforçar que por detrás desta conquista está uma equipa, não esquecendo, neste lote, o seu mestre Manuel Francisquinho. Porque é uma equipa
que está por trás desta conquista. Já dei que é extensivo, que é ao meu mestre, que pela pergunta que me foi feita, quem introduziu a Patrícia no judo também, quem fez os primeiros passos. Um extensivo, um grande obrigado também ao João Nunes, ao mestre João Nunes, que é do Jogo Clube de Lisboa, porque Patrícia teve um momento em que vai para Lisboa terminar o 12º ano, em que está fora de casa e não tem onde treinar, e ele possibilitou o treino 2-3 vezes semanais no clube dele, sem que ela tivesse na altura, porque era fácil, ainda não era uma atleta com os resultados que tem hoje em dia, portanto era fácil aliciar a haver uma troca de clube, e ele nunca exigiu que isso acontecesse. Ele treinou lá durante um período também de tempo, e claro, em última análise, ao Marco Moraes, selecionador nacional, por toda a cumplicidade que tem com a Patrícia, pelo acompanhamento, pelo esforço pessoal que fez, porque começou o acompanhamento com a Patrícia na seleção em cadete, e à medida que ela, e mais obviamente um grupo, neste caso limitado de atletas, naquele nível obviamente, que foram transitando para outros escalões etários, ele pediu também e foi acompanhando, e neste momento está nos séniores, portanto cadete até júnior, e depois mais tarde sénior. Ele fez o esforço para estar sempre do lado dela, e obviamente à minha família, a todos eles que toleram que eu esteja fora de casa, a minha namorada, ao meu filho agora, com 10 dias de vida, que ainda não passou por nada disto, mas vai passar, porque o trabalho continua, mas deixar já o obrigado para ele futuro, e aos meus pais, e ao meu pai que acompanhou e que fez este gosto que eu tenho pela modalidade atual. Judoca tumarense Patrícia Sampaio, medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris, esteve em entrevista no ERT Desportivo. A Polícia Judiciária deteve, fora de flagrante delito, o presumível autor do homicídio de uma mulher de 73 anos de idade na cidade de Peniche, distrito de Leiria. O suspeito, sobrinho da vítima, dirigiu-se ao domicílio desta exigindo dinheiro e, perante a recusa da abordada, agrediu-a violentamente utilizando um pano que envolveu no pescoço, provocando-lhe a morte por asfixia. Após consumar o homicídio, apropriou-se de variadíssimos bens da vítima, abandonando a residência onde os factos ocorreram. A PSP local fora alertada para o facto de a mulher, que habitava sozinha, deixar de ser vista, diligenciando pela entrada no edifício e verificando que aquela se encontrava cadáver. A investigação desenvolvida pela Polícia Judiciária permitiu a recolha de fortes indícios da autoria que conduziram à detenção, bem como a recuperação de parte de bens roubados. O detido, de 26 anos, será presente a juiz de instrução criminal para interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação. Rádio Hertz. Informação. O alerta é da Guarda Nacional Republicana e tem por objetivo prevenir os acidentes com tratores agrícolas, ocorrência com preocupante taxa de mortalidade. E a região do Médio Tejo, o Concelho de Tomar incluído, não fogem a essa regra. O fundamental reforço ao Comando Distrital de Santarém centra-se na utilização de estruturas de proteção contra capotamento, como o Arco de Santo António, que podem salvar vidas ao evitar a morte ou reduzir a gravidade dos ferimentos. Tenha presente ainda que a manutenção do veículo é fundamental, pelo que deve garantir que o trator está sempre em boas condições. Problemas mecânicos ou falta de limpeza podem causar acidentes. Utilize os acessórios de iluminação e sinalização conforme a lei exige. Seja visível e evite riscos desnecessários. Respeite os limites do trator. Nunca sobrecarregue o veículo ou transporte passageiros à pendura. Além de ser perigoso, é proibido, reforça a GNR nesse mesmo comunicado. Rádio Hertz, a primeira a informar. Em comunicado enviado para a redação da ERTS, a Comissão Política Conselhia de Tomar, do Partido Social Democrata, não tem dúvidas em afirmar que a atribuição de subsídios aos bombeiros não tem enquadramento legal. O PSD recorda que o Tribunal de Contas é claro quando diz que os pagamentos dos subsídios foram ilegais por se fundamentarem em deliberações do Executivo Municipal aprovadas sem enquadramento legal, reforçando que o relatório imputa responsabilidade financeira, inclusivamente pessoais, aos autarcas envolvidos, onde se inclui o Presidente da Câmara, havendo parecer favorável do Ministério Público, em virtude de transferências ilegais no montante de quase 9 milhões de euros. Os sociais-democratas lamentam ainda que este Executivo utilize o município para fazer propaganda e maquilhar a sua irresponsabilidade e má gestão, quando bem sabem que a condenação é irreversível por não saberem gerir o dinheiro dos
contribuintes. Importa recordar que a Câmara de Tomar, em esclarecimento enviado para a ERTS, já tinha considerado o relatório da auditoria do Tribunal de Contas como uma ação de controle normal e própria de um Estado de Direito, no âmbito da sua competência de fiscalização e controle financeiro das autarquias locais e de outras entidades de cariz público, assegurando que o documento concluiu pela inexistência de ilicitude subjacente aos pagamentos efetuados ao Corpo de Bombeiros. O mesmo texto adiantou ainda que, tendo tal auditoria tido início numa denúncia anónima de alegadas irregularidades de fornecimento de refeições e pagamentos remuneratórios ao Corpo de Bombeiros pelos serviços prestados em situações muito críticas e dramáticas de incêndios e face ao número de elementos disponíveis, o Tribunal de Contas entendeu e fez constar deste mesmo relatório que não foram apurados factos sobre eventual irregularidade dessa prática. Na altura, o município disse continuar a entender que estamos perante um regulamento interno que não carece do formalismo referido e, sendo isso e apenas isso o que está em causa, aguardar-se-á serenamente pelos demais trâmites processuais, recordou então a Câmara de Tomar-se na reação a esta polémica. Avançamos agora para a nota do dia, hoje com Alexandre Horta. É cada vez mais consensual que uma cidade limpa é sinónimo de cidade atrativa e reflete o seu nível de desenvolvimento e sustentabilidade. O valor despendido com a limpeza urbana, nomeadamente para as autarquias, não deve ser tratado como despesa, mas sim como investimento. O impacto na qualidade de vida e o poder de captação de pessoas e empresas está mais facilitado numa cidade limpa e organizada do que numa que tem problemas a esse nível. Num panorama de crescente competitividade territorial, a limpeza urbana poderá funcionar como fator diferenciador, capaz de definir a boa ou má reputação de um sítio. Deixar este valor para segundo plano é perder competitividade para a cidade vizinha. Atualmente as cidades deparam-se com dois fatores de pressão sobre os seus serviços de limpeza urbana. Por um lado, a falta de capacidade para fazer face ao aumento significativo do turismo. Por outro, a falta de sensibilização das pessoas para a limpeza e deposição de resíduos no espaço público. Se no primeiro caso a exigência de investimento é fundamental, no segundo a sensibilização e a educação das pessoas tem que ser desenvolvida, sendo que este segundo aspecto não poderá, de forma alguma, servir de fator desencorajador para a operação de limpeza exigida às autarquias. Em Tomar, infelizmente, nota-se que muito ainda há a fazer nestas duas vertentes. Sinal disso é a quantidade de resíduos de todo o tipo que se pode encontrar em diversos pontos da cidade, fora dos locais apropriados. A situação do centro histórico ainda causa maior preocupação. Sendo uma zona de grande afluência de pessoas, nomeadamente turistas, o estado em que se encontram alguns depósitos de resíduos e a sujidade acumulada em diversas artérias deveria preocupar o Executivo Camarário. É certo que a recolha de resíduos está contratualizada com entidades supramunicipais e que o civismo de algumas pessoas é questionável, mas o município não se pode demitir das suas responsabilidades. Exigir a redução dos intervalos de tempo entre recolhas, realizar ações de sensibilização junto de particulares e empresas para a correta deposição de resíduos, executar a lavagem periódica de algumas ruas, um eventual reforço de equipamentos de deposição e a criação de equipas dedicadas poderiam ser medidas a aplicarem para que Tomar seja uma cidade ainda melhor. Seriam iniciativas com custos, certamente, mas à semelhança de mais de 30 cidades em Portugal, Tomar tem condições para aplicar uma taxa turística que poderia, e deveria, na minha opinião, ser encaminhada para a melhoria da qualidade de vida dos tomarenses e de todos aqueles que nos visitam. Alexandre Horta aqui com a sua nota do dia. Rádio ERTS, a primeira a informar. Está finalizado mais este espaço de notícias. Continue connosco. Estas e outras notícias em radioerts.pt.